Bem-vindos desconfortáveis para mais uma zona de desconforto. E hoje, nosso terceiro episódio da quarta temporada, eu estou recebendo mais um amigo. Eu só recebo amigo aqui, gente. Amigos, parceiros, mentoreados, pessoas que são inspiração para mim, inclusive. Anjos que Deus coloca na minha vida também. E hoje eu estou recebendo um cara que é uma referência na fisioterapia no estado do Ceará. Nosso querido doutor José Góes. Meu amigo, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, muito feliz de participar do seu podcast aí. Vamos ficar um pouquinho desconfortáveis hoje, né? Você está confortável ou está desconfortável? Eu agora estou confortável, quero que você me deixe desconfortável. Não, fique tranquilo, vamos caminhar aqui um bocadinho. Mas antes da gente conversar, eu tenho alguns agradecimentos para fazer. Porque sem eles esse podcast não existiria, né? Em primeiro lugar, a mentoria PLA, que é a mentoria deste pastor, inclusive, que tem aí fomentado o desenvolvimento de tantos empresários, seja na área financeira, gestão de pessoas, contábil. PLA tem sido essa ferramenta. Então, você que tem interesse de caminhar com a gente, seja empresário, empreendedor, executivo, é uma liderança na empresa, busca mais conhecimento, você vai ser muito bem atendido. Agradecimento muito especial também à Vivace Imóveis, uma imobiliária que é referência no Eusébio, em Fortaleza. Eu digo a você, está buscando imóvel? Um corretor sério? A Vivace tem corretores incríveis. Pode chegar lá e falar, foi o pastor que mandou. Um agradecimento muito especial também ao homem do sapato, esse que me faz andar com conforto na zona de desconforto. Um abraço, meu amigo Jonathan. A melhor experiência na compra de um sapato é no homem do sapato. E, obviamente, aquele que me faz estar sempre com a barba e o cabelo, pelo menos a gente se esforça para estar bem cortado, com aparência razoável. Salvatore Barbearia não é qualquer barbearia. É a maior barbearia de Fortaleza. São pelo menos umas 15 cadeiras, só para você ter noção. A experiência no Salvatore é um negócio. O que eu indico aqui, gente, não é só porque é patrocinador, não, é porque eu uso e valido. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Vamos lá, meu amigo doutor José Góes. Querido, me fale de uma maneira muito sucinta quem é José Góes. Eu sou esposo da Thalita, pai do Davi e pai da Sara Bianca. São quantos filhos? Dois, três? Dois filhos. Dois filhos. A Sara tem 24, é fisioterapeuta também. Minha esposa também é fisioterapeuta, o Davi tem 13 anos. Essa é a minha família, eu sou fisioterapeuta, sou formado há 23 anos. Sou professor, fui professor por muitos anos, tive a oportunidade de rodar esse país todo, praticamente ministrando aula, palestra. Sou escritor, né? Isso aqui eu trouxe presente para você, Ô, rapaz, muito tá? obrigado. Olha aí. Depois eu vou. Depois você faça a sua dedicatória. Então sou escritor do Atos Anatomia e já tive a oportunidade de ter um canal do YouTube, que é o José Góes, que é um Atos. Isso aqui foi uma loucura, tá? Sei. Isso aqui foi o dia de um apartamento, eu lancei isso aqui quando a galera não quer mais ler. Você acredita, cara? Muita doideira, ó. Olha um Atlas. Isso aqui, gente, um Atlas, um dos melhores Atlas do Brasil, viu? Todos os músculos desenhados separados, tá? Eu tenho algumas loucuras que eu faço às vezes. Isso Sim. aqui, acho que eu não tinha muito o que fazer. Depois de velho, cara, depois de 18 anos que eu terminei o mestrado, eu inventei de entrar no doutorado para estudar reparação tecidual. Tu tá com que idade hoje? Hoje eu tô com 47. Tá bem demais. Bem demais, meu amigo. Mas me diga uma coisa, vamos aqui, vamos lá pro início da coisa. Nasceu Bora. onde? Eu nasci em Acopiara, estado de Ceará, Sim, e Acopiara eu só nasci, né? Porque eu tenho um tio que era o obstetra da família, então todo mundo quase nasceu em Acopiara. sei. Eu só nasci e fui para Oroz. Aí Ah, fiquei em Oroz até os 13 anos. Com 13 anos eu vim para Fortaleza fazer a sétima série, sei, né? Fui estudar no colégio cearense. sei. Eu vim de escola do estado, né? E vim estudar no colégio cearense em Veio morar 92. só, teus pais se mudaram. Vim morar na casa de uma tia. Certo. Eu pensava que estava Como jovens do interior fazem, né? pensava que estava na universidade, um colégio daquele tamanho. Penso no Ah, Matutinho, vindo do interior, sim, né? 92. E foi essa minha chegada em Fortaleza. sim. Aí veio pra cá, começou a estudar e tal. E a fisioterapia já tinha. Quando foi que ela nasceu na tua vida? Então, na verdade, naquela época eu queria fazer da área da saúde. Naquela época, ou você fazia direito, ou você ia para odontologia, É, ou ia para medicina, né? medicina, é, Medicina. é. E aí eu passei 2 anos sentando medicina, mas aí não passava. E naquela época, lembra que só tinha 3 universidades aqui no estado do Ceará, só era Unifor, O S. Oeste e Federal. É. Muito difícil.
E a gente fazia vestibular fora. E eu fui fazer vestibular lá no Maranhão, em São Luís. Sim. E eu lembro que na época, né, você fazia vestibular no final de semana, depois você fazia no outro final de semana as Sim, provas. sim. E no meio desse tempo, eu fui conhecer Alcântara, né? São Luís a ilha, Alcântara é o continente, né? Onde tem o lançamento de míssil. Sim. E eu tinha papocado na prova. E um amigo meu, a gente ia fazer junto essa prova. E ele disse: olha, Góis, eu fui muito ruim, eu não vou passar em medicina, mas eu acho que eu vou fazer fisioterapia na Unifor. Eu disse: cara, e o que que é isso? O que que é fisioterapia? Ele começou a me explicar, a gente num barco, indo para Alcântara, ali é o encontro de 3 rios, enjoado, né? Chegada no mar. E no final do ano eu fiz vestibular para fisioterapia, né? E quando eu fiz vestibular para fisioterapia, eu já esqueci completamente a medicina, já estava namorando com minha esposa. A minha esposa, hoje nós temos Vocês se 27 conheceram anos. na faculdade? A gente se conheceu em Oroz. A gente é do mesmo interior, Sim. né? E aí eu já estava namorando com ela, estava com um ano de namoro, apaixonado, não queria ir embora para São Luís. E aí fui fazer fisioterapia. E hoje sou extremamente realizado. Eu acho que eu talvez não teria o sucesso nem profissional, nem financeiro em outra profissão do que eu tenho hoje na Não, com fisioterapia. certeza, cara. Em Fortaleza a gente fala em Dr. José Góes, todo mundo conhece o Góes, não tem jeito, né? Não tem jeito. São quantos anos de formado? Formado 23. 23. Quando tu saiu da faculdade, qual a área de atuação que você falou, não vou atuar aqui? É, na verdade, esse foi um dos meus grandes diferenciais. Exato. Eu sempre fui muito objetivo no que eu quis, sempre decidi muito rápido o que eu queria. No meu primeiro semestre de faculdade, eu sabia o que eu queria fazer. Meu primeiro semestre de faculdade, eu já sabia que queria trabalhar com fisioterapia traumato-ortopédica. Então, aí, lesão de tendão, músculo, ligamento, tendão, a parte esportiva, eu tive a oportunidade de participar de. Você sabe que eu trabalho com esporte de alto rendimento. Sim. Então, eu entendi que eu queria fazer isso no primeiro semestre de faculdade. E aí, eu comecei minha parte de negociação, porque eu não queria saber de respiratória, de neuro, de cardio, e eu negociava com os professores as minhas faltas. Eu tinha direito a 25% de falta, eu chegava para o professor e disse: olha, eu não quero vir para a sua aula de fisioterapia respiratória, mas eu vou estar lá na anatomia, revisando a anatomia. Vou estar lá na disciplina de biomecânica, refazendo a disciplina. Então teve disciplina na faculdade que eu fiz 2, 3 vezes, porque eu queria repetir, queria entender mais e queria refazer. E eu dava uma gaseada nas outras disciplinas, Ah. e eu me especializei só nisso. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí já muito bem posicionado profissionalmente, já saí, primeiro semestre de faculdade eu já era capa do Diário do Nordeste, então Mas tudo assim, já aconteceu. tá, mas vamos aqui. Você fez a faculdade, no caso passou para nós aí tua experiência. Nesses mais de 20 anos de formado, eh, tem sempre aquele momento que a gente fala assim: eu vou me dar bem. Na nossa carreira existe um momento ali que a gente fala: "Cara, eu vou me dar bem com isso aqui". Você teve algum momento que você falou: "É isso mesmo"? Ou teve algum momento que você olhou e falou: "Será que é isso"? Porque hoje, assim, hoje a gente tem milhares de jovens hoje dentro de uma universidade, a gente tem jovens que estão fazendo curso que são apaixonados, jovens que estão fazendo que estão decepcionados, que vão sair da faculdade em algum momento. Muitos que vão sair da faculdade saem com uma expectativa sobre a sua profissão. E a gente sabe que o nível de frustração normalmente é alto, né? Não que a profissão não seja maravilhosa, mas que às vezes a expectativa de quem gera é muito maior. Minha pergunta para você é essa: quando você se formou, você continua, porque eu vejo que você fez o curso muito apaixonado, né? Só um cara que é muito apaixonado faz a mesma cadeira 2, 3, quer se aprofundar mais, quer se capacitar mais e tal. Então você está muito envolvido com a coisa. Eu tinha meta de quantos cursos eu fazia por semestre, quantos Pronto. Quando você certificados. se formou, a gente sai da faculdade com expectativa financeira. Eh, aí são esses 2 momentos que eu queria saber de você. Teve algum que você falou o seguinte: "Poxa, não é por aí", ou você nunca, né? Ou então aquele momento que você falou: "Cara, é isso". Então, não foi quando eu me formei, foi na metade da faculdade, quando eu ia desistir. Ah, aconteceu isso. É, que eu ia. Isso é É, fundamental você me dizer é isso. porque eu ia desistir. Hã. Então, na metade da faculdade, eu estava estagiando numa clínica
Sabe aquela clínica que atende tipo plano de saúde, que atende 10, 20, 30 pacientes? Varejão ali, né? É gelo, é luz vermelha e você não consegue entender o nome do paciente. Sei. Então eu já sabia, Deus, né? então eu já sabia que essa professora era muito ruim, porque não dava dinheiro, ninguém lhe ficava bom, era gelo, era uma luz vermelha, os tratamentos não davam certo, Placebo. era coisa horrível. É. E nessa época eu estava passando por uma grande dificuldade, porque eu tinha uma namorada, que essa namorada ela tinha 16 anos de idade e ela estava grávida. E aí, fora isso, eu ainda trabalhava na Vicunha. Vicunha Teixeira, eu dava aula de ginástica laboral e meu turno era de meia-noite. Era o turno C. Eu entrava de 10 da noite e saía meia-noite e meia, hora da manhã. Então minha vida estava o seguinte, Isso estudando. isso estudando. E aí, assim, era a Vicunha de Pacajus. Na época, você lembra que a BR-116 só tinha um buraco. Começava começava no Macro aqui e terminava lá em Pacajus. Então eu chegava em casa 2h30 da manhã. Minha vida estava muito ruim. Tava com uma namorada que estava grávida, 16 anos. Essa namorada, gente, ela hoje é minha esposa e tá, e tá tudo certo, tá? Então depois a gente casou e tudo bem. Então, relacionamento ruim, namorada grávida, trabalhando até 2 horas da manhã, ainda mais estagiando numa clínica que eu não via nada acontecer. E eu ia desistir da fisioterapia porque eu sabia que aquilo não funcionava. Aí chegou um camarada chamado Seu Vieira. O Seu Vieira, ele fez uma cirurgia de patela, ele teve uma fratura de patela, e ele estava 2 meses com a perna esticada, tinha 75 anos, Seu Vieira. Ele estava 2 meses com a perna esticada na cadeira de roda, que a perna dele não mexia. E eu cheguei pro professor, que na verdade era o staff lá da clínica, e perguntei se eu podia ficar somente com o Seu Vieira, atender somente o Seu Vieira. Eu estava fazendo na faculdade a disciplina para aprender a liberar a patela e tudo. Eu fiquei 1 mês só com o Seu Vieira. Depois de 1 mês, ele estava numa barra paralela e eu coloquei ele numa barra paralela para andar e ele disse assim: doutor, olha só, eu estudante, né? Ainda não era nem doutor, né? Sim. Ele me chamou doutor quando eu olhei o Seu Vieira estava chorando. Ah, Eu disse: "Vala, meu Deus, eu fiz uma cagada", sim. né? Eu: "Seu Vieira, o que foi?" Ele disse: "Doutor, você acha que as pessoas têm a capacidade de realizar o sonho de outras?" Eu disse: "Por quê, Seu Vieira?" Ele disse: "Não, porque eu achei que nunca mais na vida eu ia andar. E o senhor me colocou para andar agora." Que tremendo. Como eu sou muito fácil para chorar, eu choro até assistindo às vezes o Rodrigo Faro, tá? Aquele negócio, o Rodrigo Faro, Aham. eu choro até. Eu comecei a querer chorar. Se eu ver só um minutinho que tem um aparelho tocando ali, eu vou correr ali. Eu saí para não chorar. É, Aí eu entendi que na minha profissão eu tinha a capacidade de realizar sonhos. total. Eu tinha a capacidade de pegar aquele cara que andava e que não andava e ele ia começar a andar. Aquela mãezinha que estava com dor no ombro, que não conseguia segurar o filho porque estava com tendinite, eu conseguia realizar o sonho dela. Então muitas pessoas perguntam: "Você é meu paciente, você vai lá na clínica. Se eu te perguntar agora o que é Instituto Tratamento da Dor para você, é o quê?" Instituto Tratamento da Dor é minha clínica. Sim, é o lugar aonde eu vou buscar socorro para minha dor, para meu, né, para o meu É uma empresa sofrimento de quê? todo, né? Instituto Tratamento da Dor é o quê? Uma empresa de fisioterapia, Não é. é não? Não, você acha que é. Ah, Você chega lá na clínica, eu te faço sorrir. Eu tiro brincadeira contigo. nem sempre, às vezes eu tô com raiva de ti, para me maltratando muito. Então a É, clínica, a gente é um espaço que deixa as pessoas felizes. entendi. A partir do momento que a gente deixa as pessoas É um felizes, encantamento. a gente consegue transformar vidas. Eu entendi que naquele momento que a fisioterapia era outra coisa. Sim, Não era aquilo que eu estava vendo naquele hospital, sim. naquela clínica. Aí nesse momento eu disse: eu vou fazer minha clínica, eu vou fazer minha profissão de forma diferente. Eu vou realizar sonhos. Eu vou realizar anseios que as pessoas não conseguem, eu vou conseguir fazer. Uhum. Então, essa foi minha virada de chave. Esse paciente, Esse paciente, esse paciente que chegou e te... esse paciente. Aí, Seu Vieira. pronto. Ou seja, o seu Vieira foi uma ferramenta abençoada para tratar o teu sentimento que estava te dominando para desistir no meio do caminho, né? Claro, aquilo não tinha futuro. Pois é. Aí o seu Vieira veio, te mostrou essa coisa e tal, você recuperou a visão, Sim. né? E aí é o que eu te digo, você se formou. É a hora que a gente cai em campo. É a hora que a gente olha e diz: agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou faturar. Em algum momento a profissão te decepcionou? Não, Nunca. não. Eu trabalho 16 a 7 horas quase todos os Não, eu sou dias. testemunha disso. Uma felicidade que você não tem ideia. Eu vou sair Sei, daqui e vou voltar para a clínica. sei. E eu não tenho hora para sair.
eu não consigo cansar fazendo o que eu faço. Não, amigo, quando você, eu vou lhe dizer aqui, quando você, semana passada, falou, rapaz, cara, você tem que fazer e tal, porque, né, o meu acidente e tudo mais, eu falei, cara, tua agenda não bate com a minha, sua clínica é muito lotada, glória a Deus por isso e tal, e meu horário é muito difícil também. E aí você falou, não, mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Aí eu cheguei e falei, pai, sabe de uma coisa? Eu só tenho um horário que eu consigo fazer, que é o horário que hoje tenho, porque eu não estou mais treinando, é 6 horas da manhã. Aí eu falei, vamos colocar 6 horas da manhã, que eu sei que o Góis vai dizer que não, que 6 horas da manhã ninguém está aberto 6 horas. Aí quando você me responde, tá fechado, 6 horas da manhã, eu digo, é sério isso? É sério. Aí eu falei, não, ele deve abrir 6 horas. Eu cheguei lá, que você abriu a clínica para me atender, cara. É só alguém que ama muito o que faz, entendeu? Mas assim, meu primeiro paciente era 4 da manhã. Era, Meu primeiro paciente era 4 da manhã é, e o último entrava uma média de 11 horas ou meia-noite. sim, Eu fiz isso por mais de 10 anos da minha vida. sim. Nessa brincadeira eu tive aneurisma hemorrágico, nessa brincadeira eu tive câncer, tive Eu uma quero porrada de falar coisa. sobre isso aí. Isso eu não faço mais. Pronto. Então, você é um cara especial. Não, eu imagino E que você não faça mais o que você fez. Não tenho dúvida disso, amigo. Até porque, graças a Deus, você não precisa mais se submeter a essa coisa, né? A gente já chega, a gente faz isso muito novo para poder chegar numa certa idade e já não precisar mais de tanta coisa. são as coisas que a gente não faz por dinheiro, né? Exato. É. Né? Existe algo muito mais especial, né? Que É. salta aos nossos corações. E aí, falando sobre esse aneurisma que você teve aí, que você tem, você carrega aí essa cicatriz, que eu amo cicatrizes, cara. É um negócio que eu aprendi a amar demais. Depois, principalmente depois do meu acidente, eu aprendi muito a amar cicatrizes, porque eu sei que por trás de toda cicatriz sempre tem um grande testemunho, né? Como foi isso, amigo? Então, eu estava numa fase muito louca da minha vida em relação ao trabalho. Eu estourei a nível de Brasil em 2013. Eu passei a ministrar aula fora do meu estado aqui em 2009, 2010, mas em 2013 eu realmente foi quando a coisa deu certo. E aí todo final de semana eu viajava, todo final de semana eu estava no estado diferente dando aula, dando palestra, dando curso, todo final de semana. E eu estava numa sobrecarga de trabalho absurda, né? Quando foi novembro de 2003, 2015, eu já vinha num ritmo muito acelerado. Nesse dia eu comecei a trabalhar às 3 horas da manhã, porque eu estava gravando um curso, eu tenho cursos online, eu Uhum. estava gravando um curso, começou 3 horas da manhã, quando foi meu dia a artéria estourou. Aí aqui é um testemunho incrível, incrível. A artéria estourou, eu fui para o hospital, para o HGF. Na verdade, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Para você ter uma ideia, em novembro eu cancelei meu plano de saúde, porque eu pagava um plano muito caro, meu plano tinha avião, tinha uma porrada de coisa, por conta das viagens. Então, em novembro eu cancelei o plano. E aí, final de ano, tem muita conta, tem aquela parada toda, aí eu e minha mulher, vamos deixar para fazer o novo plano só em janeiro? Sim. E eu estava sem plano. Foi mesmo, E cara. porque eu estava sem plano, porque eu estava sem plano, quando a artéria estourou, né, que eu disse, eu vou morrer. Me leva agora para HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza, e eu nem sabia, nem lembrava que o HGF é o maior centro de neurocirurgia do estado. Sim, sim. Eu não É uma lembrava. referência. E eu só pedi para ir lá porque minha clínica fica um pouco próxima e porque eu estava sem plano de saúde, vamos para o Hospital Geral. Quando chegou no Hospital Geral, com meia hora eu entrei em coma, e aí, à noite fizeram os exames e o médico chegou para minha esposa e disse: olha, seu esposo está morto. Pode chamar a família inteira para se despedir, os amigos, porque amanhã tem que fazer um outro exame de arteriografia, mas a gente não sabe se ele vai chegar até lá. E assim foi a noite inteira, todo na emergência do Hospital Geral de Fortaleza se despedindo de mim. Quando foi de manhã, que fizeram o exame de arteriografia, aí o médico chamou minha esposa e falou assim: olha, isso aqui, a probabilidade de dar certo é praticamente zero. E a probabilidade de ele operar e ele sair sem sequela, essa não existe. E minha esposa, e o que que tem que fazer? Só tem um médico que aqui no estado do Ceará consegue abrir essa cabeça, que é o Dr. Ramos Júnior. Queria mandar um abraço aí pro Dr. Ramos. E minha esposa, e como é que faz para ele operar? Hoje é o dia que ele opera. E ele tá aqui no hospital, tá lá na emergência. É tremendo isso, cara. Não, mas a história, você não entendeu a história. Ah,
Aí minha esposa: "E como é que faz?" Aí o médico: "Não, mas eu tenho algumas situações que eu preciso lhe dizer. Primeiro, o hospital está sem energia. Só tem energia em um centro cirúrgico e na UTI. Então, você imagina um hospital geral com um centro cirúrgico. Sim. Segundo, não tem um TI. Então não tem como operar sem um TI. Terceiro, o hospital está sem água. Mas se você comprar os garrafões de água, pode trazer que o Ramos opera. Mas tem um problema maior. Se o Ramos chegar e disser que não vai operar, não tem jeito." Meu Deus do céu. Aí minha esposa: "E se a gente levar para o hospital particular?" Aí sabe o que o médico falou? O único hospital de Fortaleza que tem estrutura para essa cirurgia é o HGF. Se eu tivesse plano de saúde, Sim. eu não tinha ido para lá. Uhum. Acredita? Sim. Aí minha esposa: "E se a gente pagar o doutor Ramos para ele operar, se ele não quiser operar aqui pelo SUS?" Aí disse: "Ele não opera por dinheiro. Se a senhora falar em dinheiro, ele não opera. Uhum. E se pedir para alguém ligar para ele, ele não atende ligação." Ah. Com meia hora o Ramos chegou, o médico mostrou os exames: "Ó, Ramos, esse cara aqui tá morto. O que você vai fazer?" Ele olhou o exame, fez. Você acredita que eu tenho algumas lembranças, algumas coisas? Eu estava num coma, mas eu lembro ele fazendo teste em mim. É mesmo. E aí minha esposa disse que ele olhou para o médico e falou: "Eu não quero saber o que está acontecendo no centro cirúrgico. Leva essa maca para o meio, que eu vou operar ele agora." Aí o médico: "Mas não tem UTI." "Esse o problema é seu." Quando eu saí com ele da cirurgia, que ele não UTI, então isso foi um milagre. Eu acordei 24 horas depois, desse jeito. Sem nenhuma sequela. E fizeram um WhatsApp no hospital, para saber como era que eu estava. E o Ramos depois chegou para minha esposa e perguntou quem eu era, Hum. porque o hospital inteiro estava engajado para saber como era que a minha recuperação. Aí minha esposa falou assim: "Doutor Ramos, é porque 10 dias antes do aneurisma, foi ele que abriu a jornada acadêmica desse hospital. 10 dias antes teve a jornada acadêmica da HGF e eu era o palestrante que abria a jornada." Que tremendo, né, cara? Não é legal? Nossa, meu irmão. Por isso que eu sou encantado por cicatrizes. É. Cicatriz sempre traz algo assim. Você falou agora uma coisa que eu. Sou tão doido É, que quando eu recebi alta, cara, eu fui para casa, eu fugi de casa com a cabeça aqui ainda ponteada é. e fui lá para a clínica. Você acredita? Acredito. Minha esposa, quando me procurou, estava lá na clínica. Por que É, isso? acredito demais. Cara, aquela coisa, quando eu sofri um acidente agora, e as enfermeiras lá cuidando, né, dos meus ferimentos, das coisas e tal, do corte da cirurgia e tudo mais, elas falando: "Olha, pastor, não vai ficar nada, o senhor fique tranquilo, vai ficar cicatriz nenhuma." Eu digo: "Não, então pare de tratar, eu quero que fique cicatriz, eu quero que fique, eu faço questão que fique a cicatriz." Porque eu sempre digo que eh, a as maiores provas de milagres que nós carregamos são as cicatrizes que nós carregamos, né. Se a gente observar quando Jesus vence a morte, Jesus vem ter com seus discípulos, ele mostra, ele não vem ensinar, ele não vem falar o quanto sabe, ele vem provar que ele é ele, com a marca, né. Havia uma cicatriz ali, né. Então cicatriz é símbolo de vitória, né, cara, a ferida fechou, né, a ferida fechou. Então, aprender a viver essa realidade enquanto a ferida está aberta, ela é dolorosa, mas cura, né? Tratamento gera cura, né? E poder olhar, né? Lembrar que doeu muito num determinado momento, mas que se foi. E esse cuidado de Deus, né, cara? O fato de você ter deixado de pagar o plano, Deus encontrar, e aí também tem E tudo ter dado certo, era nosso, tá? não, e também tem o contrário, que é uma coisa que eu tinha, que eu falo pouco quando eu estou falando do meu acidente. Era tudo para ter dado errado lá, né? Mas eu não sei nem se eu te falei isso. Uma semana não, 10 dias antes do meu acidente da bike, eu estava pedalando num grupo e um amigo nosso teve um acidente muito feio. Esse nosso amigo não teve nada, só muito arranhão. E aí a mesma corretora minha da Prudential, ela vai e me liga, você vê o que é um bom profissional. Você falou do testemunho Tu viu? que acrescentou no seu seguro, Meu né? amigo, ela me liga e diz assim: acrescente no seu seguro fratura. Cara, eu Aí, coloquei a pólice de fratura com uma semana eu sofro acidente.
E o valor que eu recebo da minha pólice foi equivalente ao tempo que eu iria ficar teoricamente parado, 3 meses. Já dá pra pagar a pizza aí, viu? Quando a gente Olha sai aí, aqui, ó, né? do Olha. podcast, já vai rolar uma pizza aqui, viu? Não, isso é cuidado de Deus. Mas aí, voltando agora, eu digo... Mas antes de voltar, deixa eu contar uma história que esse jovem aqui também não é normal, não. Deixa eu contar a parada dele aqui nesse acidente dele aqui, ó. Quando eu soube do acidente dele, eu tava no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu lhe falei que eu fui imortalizado pela Academia Brasileira pela Academia Brasileira de Ciências. Estou ocupando a cadeira 138. Parabéns, amigo. E aí eu fui receber o título do Rio de Janeiro. Eu soube que o pastor Luiz André tinha se acidentado, tinha se quebrado todo. Eu disse, meu pai do céu, não sabia. Eu liguei para você, lembra? Aí eu liguei pro pastor. Aí só quando eu chegar em Fortaleza, vamos fazer a fisioterapia, vamos marcar e tal. Aí eu vim na expectativa que íamos marcar aqui a fisioterapia do pastor Luiz André. Aí passou um mês e tudo. Aí ele me liga, né? Eu disse, pronto, tá ligando. É só, irmão, eu queria pedir um favor e tal. Eu disse, pronto, tá ligando porque quer começar a marcar a fisioterapia, porque quebrou o pescoço, você ficar com dor no pescoço. Eu sim, vamos lá, o que você quer marcar seu horário? Não, é a pastora Rose que tá com dor cervical. Eu disse, o cara quebra o pescoço, eu pesquei, a galera toda rindo ali, é verdade, ó. O cara quebra o pescoço, aí tá com a artrodese, e ligou pra mim pra fazer fisioterapia, não é a esposa que tá com dor de cabeça. Acho que ele dá dor de cabeça a esposa, não. Acaba como os Casca grossa aqui, ó, casca grossa aqui. Mas é como meus médicos falam, meu problema é que eu sou muito resistente à dor, né? Porque eu me acostumei com ela, né? Eu me acostumei com a dor, assim. A dor, ela não é uma coisa que, assim, incomoda, claro, dor nunca é bom, né? Mas tanto que todas as vezes que o médico diz assim, como é que tá o braço e tal, eu digo, não, tá bom, a dor tá suportável, então venha. Um cara que faz Ironman com você, se história de Ironman, o cara não... A gente se acostuma com essa coisa, de estar sempre sentindo dor em algum lugar, então... A história do pescoço para mim é assim, daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco vai embora. Aí, tá aí. Mas assim, voltando, eu quero entender a veia empreendedora do Góis, certo? A história do câncer, não quer saber também, não? Do câncer? Sim, foi. Falei. Como essa foi melhor do que do AVC. Você teve câncer também, né? Não tive, cara. Misericórdia, é verdade, amigo. Diz aí. O câncer foi 2 anos depois. Eu não vou contar todas as 2 anos depois? Eu não vou contar todas as minhas experiências, porque senão a gente vai gravar. Esse é o 3º episódio da 4ª edição. A gente vai até a 7ª edição. Tá certo. Então vamos lá. Mas eu te trago de novo, cara. 2 anos depois saiu o câncer. Aí você vê como Deus é bom, né? Minha loucura. Aí vamos falar de empreendedorismo agora. Falando de empreendedorismo, de trabalho, não sei o quê, empresário, e corre. E eu ganho dinheiro para um lado, para o outro, e no aeroporto aqui, comendo o que não prestava, e aqui sem tempo de almoço e tudo, muito trabalho. Isso é o conselho, né? Quem está assistindo esse seu podcast aqui, tem muita galera aqui voltada ao empreendedorismo. Sim. Gente, muitas coisas não valem a pena. Sim. E aí, eu não comia direito, eu não dormia. Isso foi depois do aneurisma. A vida ficou pior em relação à minha sobrecarga de trabalho. E eu lembro, Hilux é um carro bom? Muito bom. Muito bom. Eu bati o motor do Hilux, porque eu não tinha tempo No caso da manutenção. de fazer o que tinha que fazer. Eu rodava 6.700 km por semana, por mês, né? E meu mecânico falava assim, se você não parar, ela para. E aconteceu comigo, né? Então, eu não parei, e aí meu corpo chegou e disse assim, vamos parar um pouquinho, vamos parar para tomar um remédio. Esse remédio se chama quimioterapia. Vamos tomar outro remédiozinho que se chama radioterapia, porque o sistema imunológico quase deu tilt. O câncer que eu tive foi um câncer linfático. O câncer linfático é um câncer do sistema imunológico. Foi um linfoma não Hodgkin. E aí eu tive que parar para fazer o tratamento. E olha como Deus é trabalhar na nossa vida. Isso foi em 2018. 2017, Deus colocou dentro da minha clínica todos os donos da Pronutri dentro da minha clínica com dor de coluna. Doutor Armando, doutor Cássio. Armando, dor de coluna? Armando, pai. Foi mesmo. Tanto o pai como o filho. Sim, doutor Armando. Doutor Armando, todo mundo. A Pronutri, das maiores clínicas de oncologia do estado do Ceará, para mim é a maior e a melhor. É a maior, com certeza. E quando eu cheguei em fevereiro de 2018, que o Armando me viu logo no corredor, tu tá fazendo o que aqui?
Eu sei então. Romano Júnior. Romano Júnior. Sei. Eu tratei de você ano passado, dor de coluna, tratei do Cássio Cortez, agora eu vou fazer a consulta com o Cássio, porque agora quem tá com câncer sou eu. Ixi, cara. E aí, pastor, eu não sei qual foi o remédio que eu tomei, eu não sei qual foi o tratamento que eu fiz, eu só sei que eu fiz quimioterapia, eu ia de 20 em 21 dias. E por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque as pessoas perguntam por que que eu lidei tão bem com câncer. Sim. Porque eu falava assim, olha, quem tem que se preocupar com câncer não sou eu. Quem tem que se preocupar com câncer é o médico que estudou qual o remédio que ele vai passar para mim. Uhum. Eu só tenho que fazer o exame, eu só tenho que tomar o remédio, eu só Seguir tenho as que fazer o que orientações. tem que fazer. Isso. E eu não vou desmarcar um paciente. À noite vou estar fazendo live, vou estar vendendo meu livro, vou estar fazendo as coisas, você tá entendendo? E aí, o câncer para mim foi só uma fase que eu perdi cabelo, perdi barba, perdi sobrancelha e tô aqui curado. Amém, cara. Glória a Deus. Você sempre teve essa convicção de que tudo daria certo, cara, na época do câncer? Você teve seus momentos de Se- fragilidade? Quando eu descobri em Natal, né? Porque eu fui ministrar um curso, ministro o curso de ultrassom, de imagem, Sim. e no curso eu pedi para uma pessoa pegar e olhar, porque eu já estava achando o caroço muito grande. Sim. E ela olhou, achou o caroço, então era o tumor maior, tinha 17 centímetros. Você entendeu o que é 16 centímetros, você pensa numa régua de 20, diminui só 3. Sim. Tá Eu, bom. quando a pessoa olhou, aí ela viu o caroço, ela disse, eu sou ginecologista, mas eu tenho um curso de abdômen, isso aqui é um caroço muito grande, está muito vascularizado. Chegar em Fortaleza, você procure ajuda. Então, a volta foi terrível. O avião, ele tremia, não era nada de... Era eu nervoso, né? Meu Deus, cara. Que E coisa. quando eu cheguei aqui, que eu fui no Cassius, né? Sim. No outro dia, já liguei, Cássio, olha, eu tô com... quero uma consulta com você. Quando ele olhou, ele sorriu. O sorriso do Cássio Cortez, Sim. tá certo? Foi quem me acalmou. Porque o médico que trabalha com oncologia, ele tá treinado para morte. Total. Ele tá treinado para o paciente ali que vai morrer. Você não conhece um médico oncologista que olha para você e diz assim, vai dar certo. É difícil. Até porque Não existe. é Mas delicado afirmar. Mas o Cássio, quando olhou para mim e que viu que era um linfoma e um cirurgião muito É experiente, muito competente. ele olhou para mim, riu e disse, fica tranquilo, que é o linfoma não Hodgkin, vai dar certo com você. Amém. Então ali... Bom, bom. Amigo, grandes histórias. Mas vamos lá para o nosso empreendedorismo? Bora? Fisioterapia, como muitas das profissões, né, liberais, a pessoa ela é treinada para ser profissional, né? Poucos são treinados para serem empreendedores, para se tornarem empresários e por aí vai. Isso aí eu coloco fisioterapeutas, odontologistas, médicos, né, psicólogos e por aí vai. A gente sabe que o mercado hoje ele praticamente está obrigando esses profissionais a empreenderem. Né? Quem quer ter qualidade de vida, quem quer ter uma condição, inclusive, melhor, financeira e tal, você montar uma clínica, você montar uma estrutura, normalmente tem sido hoje uma demanda natural do próprio mercado. Só que você é diferente, né, amigo? Porque você já fazia isso, você já fez isso há muito tempo atrás, né? Você sempre, quando você saiu da faculdade, você se via dono de uma clínica, dono de um instituto, você se via dessa maneira ou você saiu da faculdade com aquela mentalidade de profissional liberal, professor, como você foi? Como era a tua mentalidade quando tu saiu da faculdade? Tu se via dono de uma clínica, se via empreendendo? Eu já era campeão, É. porque tudo que eu fiz eu tentei ser campeão. Não, sim, eu entendo. Vamos ficar em pé? Fica em pé aí, a câmera pega aqui, nós dois em pé? Você fica em Fica pé? em pé, fica em pé. Eu não sei, eu acho que vai sair. Não, mas vai me cortar um pouquinho e vai... Sei. É. Eu acho que a câmera vai mostrar a nossa diferença de tamanho. Quem vocês colocariam no time de basquete, eu ou ele? Sim, Olha lá, ó. perfeito. Né? Sim. Eu sempre fui o menor. Eu tenho 1,60 m, arredondando 1 centímetro. Sim. Eu tenho 1,60 m. Eu fui aquele cara bem matutinho no interior que vim pro colégio cearense. Eu sempre fui menor do que todo mundo, eu sempre fui mais magro. Eu sempre fui o mais fraco no time de futebol. Teoricamente fosse o mais limitado, né? Total. Aham.
eu só jogava no time de basquete do meu colégio se eu fosse o melhor. Sim. Então, tudo que eu fiz, Luiz André, eu tentei ser o melhor no que eu fiz. Não, mas E isso. aí, eu vou chegar agora no que você está dizendo, Ah, na sua pergunta. Quando eu saí da faculdade, eu já sabia que ia dar certo, porque eu já trilhava todos os caminhos para que a coisa acontecesse. É tanto que eu, com 2 anos de formado, eu já estava em todos os canais de televisão. Eu já era colunista do Diário do Nordeste. Eu já era capa do Diário do Nordeste. Eu já não tinha problema com o paciente. E isso me atrapalhou. Tudo isso me atrapalhou e foi ruim para mim. Por quê? Porque eu achava já que eu era grande, que eu podia, que eu sabia, que eu não precisava, que eu não tinha que estudar, que eu não tinha que aprender, que eu não tinha que ser mentorado, que eu não tinha que evoluir. E eu fui levando tudo na tora, no braço, na tora, no braço, na tora, no braço, até que eu quis montar uma franquia da minha clínica. Porque eu era um fisioterapeuta muito bem remunerado, uhum. eu estava na mídia, eu já fazia tudo, eu já trabalhava com o time de futebol, e aí eu vou formatar a franquia da minha Foi clínica. fisioterapeuta de quem? Foi do Fortaleza? Foi? Foi de todos. Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Sim. né? É, é. Então eu já achava que eu conseguia, que eu podia, que eu sabia fazer. Aí eu tenho um amigo, que esse amigo é um grande empresário. Hum. E esse amigo, ele tinha uma operação gigantesca em vários locais do Brasil, se eu não me engano, era 17 lojas, parece que o cabo tinha mais de 800 funcionários, o cabo era grande. E eu conheci esse cara em um palco, em um púlpito, que eu não tinha muito acesso a esse camarada, e sabia que ele era muito grande, que ele era muito famoso e que mentoreava muita gente, e eu tive acesso a esse camarada, Hum. para ver se ele podia me ajudar. E eu fui na reunião com ele. Quando cheguei naquele piso daquele shopping ali, Uhum. eu acho que tinha assim, era tanta gente trabalhando para ele, ele daquele jeito, né? Fui lá, me recebeu, levou para a sala dele de forma muito gentil. Uhum. E a gente foi a primeira vez que a gente tinha se visto, eu falei para ele, ele disse: "Meu irmão, o que é que eu posso te ajudar?" Eu disse: "Amiga, é porque eu quero montar a franquia da minha clínica, eu sou conhecido no Brasil todo, eu sou professor, eu dou aula e tal, eu quero montar a franquia da minha clínica. E como você é um cara muito grande e tal, eu queria que você me ajudasse e me desse um conselho." Esse camarada perguntou assim: "Tá bom, qual é o sistema que você usa para gerenciar a sua clínica?" Eu disse: "Não, mas eu não tenho sistema não, eu faço tudo por planilha Google e tudo." Aí ele falou assim: "Você não está pronto para fazer sua franquia. Vamos falar de Deus?" E cortou o papo. Aí eu vi o quanto eu era pequeno, o quanto eu tinha que aprender, o quanto eu tinha que fazer. Esse camarada foi você. Eu lhe agradeço, tá certo? Porque aquela foi a virada de chave que eu vi, em que eu tinha muito o que aprender, eu tinha muito o que fazer e que eu ainda era muito pequeno. Então eu queria lhe agradecer. Ô, meu irmão. Esse aqui foi o É. pastor Luiz André, que eu fui para ter uma conversa com esse cara sobre a franquia da minha clínica. Essa conversa durou 30 segundos para ele dizer que eu não estava preparado e mais 2 minutos para ele dizer que ele tinha um controle de todas as ações que era vendida no Brasil todo das empresas dele e que eu não conseguia vender minha ideia para ninguém. Eu Aí lembro, eu lembro, eu lembro. eu, Você me lembrou agora. Você me lembrou agora. agora é que eu vou para cima e aprender. Aí foi quando eu comecei a me conectar, quando eu comecei a... Entendi, entendi. Bom, muito bom. Então, é porque foi exatamente porque eu sei que era um desejo que você tinha de desenvolver, né, a franquia da sua operação que eu te questionei nesse sentido. Porque a minha dúvida, eu acho que a dúvida de muita gente hoje, sabe, Góis, na profissão de fisioterapia, é que, por exemplo, eu tenho uma cunhada que você conhece, doutora Neiliane, né? A gente trabalhou junto, 3 anos na Fanol, né? A gente Pronto, dava aula junto. pronto, pronto. Neiliane era fisioterapeuta, uma fisioterapeuta que eu acredito que construiu uma certa condição interessante, chamada para congressos, né? Fez um nome e tal, mas Neiliane, a vida toda foi uma fisioterapeuta que era uma referência na área que ela trabalhava, mas ela sempre Precursora da fisioterapia pélvica. pélvica, exatamente, mas ela sempre se colocou na posição de profissional, né? Aham. Ela tinha ali, né, aquela sala, aquele consultório na clínica de uma amiga nossa e tal, e ela ali atendia os próprios pacientes e tal, como a grande maioria dos fisioterapeutas trabalham hoje, né? Eh eh, Quando ela saiu e ela resolveu fazer psicologia, ela fez psicologia, se formou em psicologia também e copiou o mesmo
padrão, né? O mesmo padrão. Procurou uma clínica de algum psicólogo e tal, e ficou lá também atendendo. Alugou aquele consultório e ficou ali também atendendo e fazendo ali sua clientela e trabalhando seus clientes, etc. Até que ela despertou e disse: por que eu não monto minha clínica? Né? Por que eu não monto a minha clínica? E aí ela foi e montou a clínica dela com 6 salas, onde ela agora aluga salas para os fisioterapeutas, para os psicólogos e por aí vai. Foi o momento em que a chave virou. Né? E aí esse é o ponto, é que hoje a fisioterapia ela vai muito além do profissional em si. Porque quando você trabalha numa profissão em que tudo depende de você, o teto é baixo. O teto é baixo. Porque se eu só consigo fazer 10 consultas por dia, ou 12 consultas por dia, daí eu não passo. Qual a forma que eu tenho para conseguir ampliar essa capacidade de receita? É trazendo pessoas, é trazendo parceiros, é criando outras oportunidades para mim. Mas, moço, deixa eu lhe explicar uma coisa. Você sempre, a minha dúvida só é essa, na tua cabeça tu sempre teve a mentalidade. Não tive. E pronto. Só fui aprendendo na tora. Moça, é porque deixa eu lhe dizer. É, Eu tenho um paciente, que esse meu paciente, ele é multimilionário. E ele é casado com uma moça que é bilionária. certo, E ele é o irmão dele também é milionário. certo. E casado com outra também bilionária. Todo mundo é muito rico. Todo mundo muito rico. É. Nenhum dos dois tem faculdade. Certo. Nenhum dos dois. Eu estava assistindo seu podcast e você dizendo que um episódio, acho que foi o episódio anterior, que você está dizendo que você não tem formação, não tem graduação, Sei. né? Sim. E tu é um cara totalmente bem sucedido. Sim. E aí você falou que seu filho, quando se formou em medicina, abriu uma clínica no centro, você disse, olha, você vai ser médico e você vai empregar outros médicos. Isso. Mas é porque o cara tem vamos falar da parte veterinária, né? O cara tem um pedigree. Tem um pedigree de um pai que é empresário, que é comerciante, que tem uma cabeça treinada, adestrada para isso. Sim. A gente que vem da saúde, a gente não tem, às vezes. A gente não vê isso na faculdade. Eu não estou falando de você Aí é empreender difícil com demais. tudo. Não, eu não estou falando de você empreender com tudo organizado, não. É na tora mesmo. Todo mundo é na tora, Góis. Eu também fui na tora também. Há 30 anos atrás também, quando eu abri meu negócio, foi na tora também, do mesmo jeito. O que eu gosto muito de entender a mentalidade das pessoas é porque você construiu o que você construiu, porque você pensa fora da caixa. É porque na faculdade a gente não é treinado, não. Ninguém é treinado na faculdade. Ninguém é treinado. Ninguém é. E ainda tem a ilusão hoje de que você não precisa fazer faculdade para ter sucesso. É importante fazer faculdade. É muito importante fazer. Muito. Eu falei no outro episódio que eu gravei antes do seu. Foi isso. Um grande arrependimento que eu tenho na minha vida é de não ter me formado, entendeu? Isso. Porque me fez muita falta. E me faz muita falta. Ainda hoje me faz falta, tá? Mas o ponto que eu coloco é essa mentalidade do empreender, se ela sempre foi latente no decorrente do curso e tal, se não foi, quando foi que eu disse, sabe de uma coisa, eu vou empreender? Foi no primeiro semestre da faculdade. Tudo aconteceu no primeiro semestre da faculdade. Mesmo na metade Tudo aconteceu no primeiro semestre da faculdade. Eu era monitor de anatomia. E aí a gente não tinha obrigação na época, tá certo? É por isso que eu sou escritor do Atos da Anatomia. A gente não tinha obrigação de cumprir horário extra com os alunos da faculdade. Sim. Aí tinha um horário que o laboratório era vago. E aí eu ia dar aula particular para os alunos. Cobrava, sabe quanto? R$3 por 1 hora dando aula no cadáver. Sim. É muito barato, né? Oh. Mas só que eu só ia se eu tivesse 15. Não, sim, é o volume, né? Mas só que não ia 15. Entendi. Tinha 30 alunos, eu ganhava por hora. Cara, ó, R$3 vezes 30, eu ganhava por hora quase R$90. Isso em 99. Sim. Se tu for corrigir para hoje, dá quase 800. Sim. Hoje eu estou terminando um doutorado, tem doutor que não ganha 40 na faculdade do aula. Sim. Então, nesse momento eu comecei, né, a desenvolver minha parte comercial, entender que isso era bom. Dando aula particular para os alunos da faculdade de anatomia no cadáver. Sim. Cobrando R$3, bem baratinho, né, pro cara, mas se a gente for corrigir, era quase R$900 Mas a hoje. coisa já estava centralizada em você. Isso. Né? Aí eu comecei a entender que, comecei a entender que eu podia fazer volume. Sim. Uma coisa é eu dar uma aula de R$20 para um. Sim.
Aí agora a gente tava negociando, eu só vou se tiver no mínimo Já. 15, Que é uma saída né? maravilhosa. Aí, Sim, aí comecei a entender. Aí já perfeito, fui no Sebrae, porque eu perfeito. queria montar uma academia, eu queria ser dono de academia. Foi aí que eu quebrei com a academia. Mas no meu primeiro semestre de faculdade, eu já tinha o nome da academia, já tinha o nome da academia que ia ser Physio Fitness, já tinha no Sebrae, já tinha ver tudo isso aí. E montei a academia 3 anos depois que eu formei. Cara, você tem a cabeça de sonhador, né? Eu vejo que você tem uma ambição bonita. Se eu te perguntasse hoje, Góis, qual é o teu maior sonho hoje, cara? Meu maior sonho é fazer a mesma coisa que eu fiz com os milhares de alunos que eu ensinei a aprender anatomia, tá certo? Aliás, aprender fisioterapia. Eu dei aula para milhares e milhares e milhares de pessoas, ensinando a fazer fisioterapia, a tratar dor de ombro, a tratar a coluna. Eu quero fazer a mesma coisa, mas ensinando a eles a prosperarem financeiramente na profissão deles. Porque eu vou para Foz do Iguaçu dar aula, eu vou dar aula em Porto Alegre, vou dar aula em Rondônia, vou dar aula em tudo que é canto, o cara faz curso comigo, quando é no outro dia ele não sabe como é que tem cliente. Como é no outro dia ele não sabe como é que gerencia a clínica dele. É. Então meu sonho é pegar essa profissão, fisioterapia, e fazer com que aqueles caras tenham dignidade para alimentar a família de forma digna, para andar no carro que quer, para ter o sonho de montar a clínica que quer e ser independente financeiramente com a profissão como eu fui com a minha. Uma pergunta de leigo mesmo, assim, como atleta, eu demando muito a fisioterapia na minha vida, né, como atleta. Só que a fisioterapia, ela acaba sofrendo aí me corrija se eu estiver errado, ela acaba sofrendo o efeito de uma informalidade que eu vejo muito grande, né. Porque qualquer pessoa faz um cursinho ali de massagem, liberação muscular, por aí vai, e ele aplica, sem a formação, e assim, só cresce, eu vejo cada vez mais isso aí em evidência. Você vai ver esses profissionais hoje, nenhum é formado, muitos não são formados. Em contraponto, o fisioterapeuta que pagou um preço de conhecimento, em todo um investimento de tempo, ele acaba tendo um nivelamento de preço muito baixo. Existe algo que o próprio conselho esteja fazendo? Como é que tu enxerga isso para o segmento, para a profissão de fisioterapeuta? É porque, eh, como eu sou teu fã, Hã, e eu estava assistindo teus outros episódios, hã, eu vi você falando também no seu episódio anterior hã. que onde tem concorrente tem prosperidade. Sei, Se você montou uma loja num lugar que não tem nada, sei, cara, isso vai dar errado. sei. Se você Chance montar uma loja onde tem várias lojas, vai dar a certo. chance é grande. Minha profissão só está viva por conta da concorrência. Não, mas Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na década de 90, só tinha Unifor. Hoje, se eu não me engano, deve ser 17 faculdades particulares e 17 faculdades presenciais, 57 EAD aqui no estado do Ceará. mas eu falo da concorrência desleal, Então, que é vamos outra lá, coisa. vamos lá. Então, assim, se não tivesse ninguém na área, se tivesse poucas pessoas, a gente teria sido engolido pelas outras profissões, que queriam Sei. fazer a mesma coisa que o fisioterapeuta faz. Hã. Então, como tem muita gente brigando no campo de batalha, então a profissão ela acaba tendo mais força política, tendo mais força Mas da tô falando sociedade e que tudo. não é fisioterapeuta e que Então assume o papel de então, aí, dentro desse aspecto, tá certo, o bonde sobrevive. Uma vez eu peguei meu carro, eu vi uma loja que tinha assim na parede assim, ó, que o sol nasce para todos, sei, a sombra só para quem tem sombreiro. sei. Era uma loja que estava vendendo sombreiro. Sombreiro. Então, amigo, o sol nasce para todo mundo, a sombra só para quem procura. Hã, Então, para quem procura, não importa se é dentista, não importa se é médico, não importa se é fisioterapeuta, vai sobreviver, vai dar certo e vai ser reconhecido. sei. Então eu penso assim, tá certo? Isso Mas me ajuda a estudar, isso me ajuda a estar agora, depois de 17 anos do mestrado, fazendo um doutorado, isso me ajuda a entender como é que eu tenho que gerir minha rede social, isso me ajuda a entender que eu estou gravando aqui com você, eu estou com meu movie make bem ali, gravando comigo ali, sim. ó, Eu né? estou entendendo o seu ponto de vista, que automaticamente eu A me gente tem que obrigo evoluir, a me capacitar mais para que eu não me nivele né, nos mesmos parâmetros desse tem, massagista tem que que está ali evoluir. na esquina, né? Entendo, Tem que entendo, evoluir. entendo. É difícil. Você sabe por que que é difícil? Porque as pessoas pensam que é tudo fisioterapia. E eu falo para o meu paciente que fisioterapia não é igual paracetamol.
O paracetamol que você compra na farmácia azul é o mesmo paracetamol que você compra na farmácia vermelha. Sim, É o mesmo remédio. sim. Isoterapia não é, né? Isoterapia não é. Você fazer isoterapia comigo e com um colega do lado é completamente diferente. E isso é uma questão educacional em que a gente tem que passar para os nossos pacientes. É duro, né? Mas tem que ser feito. É assim. Primeira pergunta, zona de desconforto aqui para o doutor José Góes. Toca a sirene aí, menino. Quando você vai a uma consulta com um fisioterapeuta, de modo geral, você tem ali os momentos ali de anamnese, você tem todo a parte de palpação, né? No caso, liberação ali, no caso manual, e aí você tem ali uma série de outros equipamentos. Você tem infravermelho, você tem aquele choque, né? Você tem compressas e por aí vai. O quanto nós temos ali de placebo? Essa é uma pergunta quase que impossível de ser respondida. Essa é uma das maiores questionamentos que existe hoje dentro da fisioterapia, que é o tratamento baseado em evidência, né? Porque veja só, grande parte das clínicas que usam aquele choquinho, tá certo? Não usam da forma correta. Aquele choquinho que é o TENS, que é uma das melhores correntes para dor, Sim. praticamente não tem nada melhor do que aquilo, ele só funciona se ficar ligado no mínimo meia hora. Isso é protocolo básico. Você vai para as clínicas que atendem volume, fica ligado 10 minutos, 15 minutos. Então, o que é o placebo? É porque não foi realmente feito da forma correta, tá certo? Ou porque realmente é um placebo? E eu penso que a grande discussão é essa. Eu acho que vai ter um bocado de comentário negativo aqui, tá certo? Mas o paciente ficou bom, meu irmão. Você não foi antiético, você não fez o que era para fazer errado, você não machucou teu paciente. Cara, tá bom, tá legal, Funcionou. funcionou. Na hora que a gente acaba uma atividade física e aí a gente vai para a banheira de gelo. Então, mas aí você tem todo o processo fisiológico, né? Porque aí você tá todo inflamado. Você rompeu fibra muscular, você rompeu. Eu pensei que tu ia me perguntar mais sobre esporte, né? Porque tu é um atleta, né? Então entrando agora. Então você teve ruptura de fibra muscular, você tem todo um processo inflamatório ali, metabólico que está ativo. Quando você entra no gelo, você baixa tudo isso. Você inibe, você bloqueia todo o processo inflamatório. Então você melhora todo o processo de reparação, você melhora todo o controle de lesão. É top. Uhum. Quem ama isso aí são jogadores. Lá dentro do Castelão, quando sai lá e tem a máquina de giro que bota dentro da Não, pessoa. essa daí Isso aí, foi, quem essa ama daí, são eles. essa daí foi minha vida durante muito tempo, muito tempo. Quando hoje a gente tem aí muitas das lesões são decorrentes de postura, né? Se me corrija se eu estiver errado. As mudanças dos próprios hábitos fazem com que novas lesões surjam, né, e tal. O aparelho celular, inclusive, salvo engano, é causador de muita situação, né? Hoje, cara, qual hoje assim, qual a lesão mais comum que você tem visto hoje no nível de ocorrências lá na clínica? E qual o melhor tratamento, a forma de se prevenir? Eu não vou nem muito longe. Um celular. O uso do celular no caso, pode me gerar. Vamos lá, me cite uma série de situações que o uso do celular pode me trazer de malefício no que diz respeito a lesões, contusões de modo geral. Então, uma das grandes vilãs, né? São os hábitos posturais, Isso. tá certo? É tanto que um tratamento, voltando aqui em relação ao placebo, e muitas vezes o tratamento ele não tá certo, porque o que o paciente faz fora do consultório é completamente errado o que deve ser feito e o profissional acaba não orientando, Sim. tá certo? Então, o celular, quando você tá com o celular, você tá geralmente com a cabeça baixa, Isso. tá? A gente tem uma curva que é a lordose cervical, essa curvazinha aqui, ó. Essa curva tem que ficar assim, ó. Quando você faz isso na cabeça aqui, ó, você inverte essa curva.
Então Você deita na cama com o travesseiro já com o aqui, travesseiro aqui, aí só lá na você frente. inverte curva, então você abre espaço discal, você propicia hernia de disco. Ainda bem que tem pouquíssimas hernias de disco cervical, as hernias de disco são mais lombar. É mesmo, grande maioria é tudo lombar, A né? grande maioria é tudo lombar, ainda bem, porque é mais fácil de tratar, Sim. tá certo? Muitas vezes muito tempo sentado, a postura sentada é de 5 a 10 vezes. Pessoal, a postura sentada é de 5 a 10 vezes pior para a coluna do que a postura em pé. Porque as curvas da coluna, as curvas, elas existem para proteger a coluna. Então essa curvazinha aqui, ó, que é a lordose lombar, ela existe para proteger, para distribuir carga e distribuir peso. Quando a gente senta, a gente desfaz. Vocês vão ver aqui, ó, tô aqui, ó, a curva tá aqui, ó. Aham. Sim. Quando vai sentar, Você acaba. você desfaz. Isso quando E, você e relaxa quando você na relaxa, cadeira. você inverte. É, Então, antes, a parte posterior da vértebra estava aqui, ó, fechadinho. Depois você fez isso, e quando inverteu, você fez isso. O disco sai, entendeu? E você viu que hoje está uma tendência gigantesca que ninguém quer mais ir para balada. Os jovens não estão acabou. mais indo para boate, não estão mais indo para forró, não estão. Por quê? Porque estão fazendo atividade física, né? Todo mundo na beira-mar. Antes ninguém fazia atividade física. Jovem, então. Então a atividade física hoje está transformando a saúde das pessoas. A vibe hoje é fazer atividade física, né? Às vezes a falta de fazer atividade física. Lá na clínica, todo paciente, no primeiro atendimento, ele vai fazer atividade física. Ele vai fortalecer. Sim. A gente tem um professor de educação física que ele vai fortalecer. Não adianta eu utilizar, eu trabalho com tecnologia de LED, em que a gente repara o tecido de forma muito fácil. Mas a gente não adianta a gente fazer isso aí e o cara passar 2 horas sentado sem levantar. No máximo 20 minutos. Sim. 20 minutinhos, meia hora sentado. Aí depois você levanta, você estica, você vai para um lado, você vai para o outro. Góis, e como é que controla isso aí? Você vai botar um alarme, rapaz, bebe água. Então, tudo que você for fazer bebendo água, de 20 em 20 minutos, a vontade de fazer o quê? Banheiro, né? Vai no banheiro. Ah, você melhorou seu rim, você melhorou seu estômago, você melhorou sua digestão, você melhorou seu organismo. Sei. E você ainda vai no banheiro. Você tá entendendo? Relaxando. Você ainda levanta, anda, ainda tira a sobrecarga na coluna. Coisa simples, né? Você como fisioterapeuta, melhor do que ninguém sabe que muitas das nossas atividades da infância vão refletir aí mais à frente. Se você tivesse um filho hoje, filho de seus 5, 6, 7 anos de idade, qual esporte você colocaria seu filho? Ou qual é aquele que menos maltrata? Aquele que realmente vai me trazer, assim, que vai diminuir os riscos de consequências futuras? Bom, primeiro esporte é que o cara gosta de fazer, Certo. né? Então não adianta querer botar para jogar bola se o menino quer jogar vôlei. Bota para jogar vôlei onde ele quer jogar bola. Então primeiro Não. é tentar colocar ele em uma atividade física. Não quero entrar na parte comportamental, emocional, gosto, nada disso. Olhando de uma maneira muito Técnica, né? técnica. Técnica. Qual o esporte que agride menos? Eu penso que é a natação. Porque a natação você está numa postura de extensão, que já vai fortalecendo a musculatura da coluna, e você está sendo estimulado a respirar, está expandindo o pulmão. A natação é um esporte muito legal. Cara, a Muito natação legal. para mim não tem nada igual. É, A natação você não tem impacto, né? é. Você não tem impacto. Tudo. Agora é aquela coisa. A natação não é para todo mundo, né? As pessoas elas não aprenderam a nadar quando eram pequenas, aí na sua juventude não sabem nadar, depois já tudo fica mais difícil. Mas um esporte completíssimo. Grande desafio para o triatlo, inclusive, quem quer fazer triatlo, quando o cara não sabe nadar, é uma luta. Mas tem um esporte básico, tá certo? Que ele, para mim, é a base de todos. O problema é que tem que ser muito bem orientado, que é qual? Musculação. Musculação. Sempre musculação. Ele é a base. É tudo. E que você tem que integrar a musculação com algo que seja mais completo e funcional. Aí você tem que integrar, porque a musculação vai trabalhar de forma segmentada. Aí você pega o Pilates, trabalha de forma mais global. Aí você pega o treinamento funcional, tem mais a parada do dia a dia. Movimento. Aí em cima disso a gente montou uma marca, chamada Fisiogym, que é uma marca que eu patenteei, eu acho que foi 2011, 2012, que a Fisiogym é uma junção de 4 atividades. A gente junta musculação, Pilates, treinamento funcional e a parte ergométrica em uma aula. Então, dependendo da necessidade clínica, uma hora ele está fazendo musculação, outra hora ele está fazendo pilates, uma hora na mesma hora. Sim. Tá certo? Entendi. Eu fui dono de algumas academias de musculação e fui dono de 7 estudos de pilates. Sim. E por isso que hoje eu tenho esse entendimento que musculação não funciona se trabalhar sozinho.
É. nem Pilates. Cara, A parte ergométrica, né? eu tô vivendo uma experiência muito nova, eu não quero nem falar muito, porque a gente sabe que a fase inicial, principalmente quando você gera uma expectativa muito negativa sobre algo, você vê que não é, você se surpreende, você se encanta, né? Mas eu tô tendo uma experiência muito positiva com o Pilates, sabe? Muito positiva mesmo, assim. Eu tenho observado, assim, uma melhora, na minha recuperação, unida ao seu apoio, claro, assim, incrível, cara, incrível. Meu Como eu amigo, tô gostando de fazer isso. Pilates, Por o mais Pilates, ele é fantástico. é, O problema do Pilates, eu vou dizer qual o problema, o Pilates é um problema. O problema do Pilates é que é uma aula, para ela ser uma aula bem executada, ela é uma aula difícil de ser dada. é, É uma aula que o professor, ele tem um gasto mental para ele orquestrar aquilo ali, lhe disciplinar, dizer como é que tem que ser a respiração, lhe corrigir sei ali, de forma botar exercício correta, depois. né, É um gasto muito grande. Aí os colegas, o grande maioria tem preguiça. Aí porque tem preguiça, aí fica fazendo alongamento. Alongamento, vai só alongar, vai só alongar. Mas Pilates é fantástico. e o Pilates você precisa de uma pessoa com você, direto É, ali, não dá para Pilates você é atender fantástico. 3, 4, 5 pessoas, não tem É. como, não tem como. Essa coisa, esse eu tô muito satisfeito, pelo menos 2 meses parado, né, amigo, tô fazendo alguma coisa, eu tô me sentindo revigorado, por mais que seja uma atividade tão diferente da que eu fazia. Mas eu, sinceramente, assim, eu tô pensando sinceramente em não deixar, sabe, eu tô pensando em manter o Pilates, inclusive me desenvolver no Pilates. Eu tô até me desafiando a fazer umas coisas, porque o Pilates é muita coordenação motora, né, cara, também, né, envolve uma série de outras coisas que eu até então não conhecia. Mas amigo Para quem conhece o pastor Luiz André, e quem me conhece, tá certo? hã, Vão ver que nós somos pessoas muito diferentes da nossa parte física. Ele é um gigante, foi, né. né? Ainda é um gigante, Uhum. né? Eu sou bem menor e bem mais frágil do que o pastor Luiz André. Mas quando você for lá na clínica, eu vou te mostrar alguns exercícios de pilates muito básicos, muito simples, e que eu vou fazer com a facilidade e que tu não vai conseguir tirar o equipamento nem do canto, Não, total. nem do canto. É. Por quê? Porque tem um músculo que você tem que ativar Que e que não às vezes tá que não tá não sendo está ativado. trabalhado, sim. Meu amigo, se a aula de pilates for bem executada, É. você fica encantado. Não, é muito, 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 muito interessante. Mas amigo, passou muito rápido, eu tô aqui impressionado como a coisa voou. Muito bom, amigo, viu, muito bom, prazer muito grande lhe receber, tá. É uma história inspiradora, um cara que faz, numa profissão tão difícil, né, com tantos profissionais no mercado, como você falou, né, tem sol para todo mundo, eu acredito também verdadeiramente nisso. Barra sombra, que é a Sim, parte boa, sim, só para quem né? tem guarda-sol, né. Só para Tá quem certo, procura. amém, muito bom. Sombreiro só para quem procura. Mas eu sempre finalizo com umas perguntinhas, você deve ter visto, já que você já assistiu, pra saber um pouco de dicas, para que as pessoas também, de repente, conheçam um pouco mais do Dr. Góes. Uma viagem inesquecível, amigo. Uma viagem que eu fiz para Foz do Iguaçu com minha esposa, em que eu fui trabalhar como sempre, né? Fui trabalhar, Sim. levei minha esposa e a gente passeou muito lá. E o Rio de Janeiro também. Eu tive em Foz há 3 anos atrás, bem interessante. Fui dar uma volta lá no Paraguai, Daí eu, doido para conhecer o Paraguai. aí, ano passado agora teve o Congresso Internacional, Hã, agora, né? hã, Aí uma moça, uma fisioterapeuta me encontrou no corredor, aí disse assim: Professor José Góes, que prazer lhe encontrar. Oi. Olha, eu fui sua aluna lá em Foz do Iguaçu há 10 anos, 2015. Olha, foi mesmo. Olha, eu não volto mais na sua cidade. Em qualquer cidade do Brasil, eu vou em todas, menos na sua. é, Ela ficou meio assim, né? O é. que foi, professor? Aconteceu alguma coisa? Claro, eu fui ganhar dinheiro, mas lá tem um negócio chamado Paraguai. O Eu jeito que voltei contou lá, né. Mas é. eu fui para ganhar dinheiro. É complicado, né, velho? Complicado aquilo ali. Nossa, aquilo é complicado demais. Uma viagem que você gostaria muito de fazer? Você vai me fazer o convite? Esse ano eu não vou, mas no próximo eu vou para Israel. Amém, que assim seja, se Deus quiser, cara. Um filme ou uma série inesquecível aí? Ah, esse filme é o mesmo livro, A Última Grande Lição, O Sentido da Vida. Sim, Esse livro eu já dei pelo menos uns 15 de presente. li acho que uns 10 anos atrás. Fantástica essa história. Ah, uma inspiração. Bom, eh,
eu não vou falar Jesus, porque Sim, isso é, já é o nosso modelo, né? é, mas Einstein, o cara que não tinha nada, mas tinha tudo, tinha uma caneta e com ela ele tinha. Perfeito, é inspirador. Inspirador demais. Uma mulher, Minha esposa, ela tem tanta paciência, mas eu também tenho com ela. não precisava falar isso. É, Bastava só dizer que ela não, tem muita paciência comigo. mas se ela faz esse corte aqui, tá entendendo? Aí É. ela vai usar pro resto da vida. Não, Porque é só ela, eu tenho que dizer que eu também tenho paciência. não, deixa ela usar pro resto da vida. É, Nosso né? papel como marido é esse. Cara, você é meu mentor, Por Batu. favor, não faz isso. Ah, Você sabe que eu sou muito amado pelos maridos de modo geral, né? E a pergunta mais simples e fácil de todos, né? Quem você espera ser nosso futuro presidente? olha, a gente tá numa situação complicada, porque eu sou centro-direita, tá? Sei, Eu sou centro-direita, é, mas eu sou um cara completamente contra o Bolsonaro e família, sei. Então certo? quem seria o seu É, candidato? eu penso que essa candidatura que vem agora, próxima, dificilmente se tira do Lula, Sei, tá certo? sei. E eu acho que o Tarcísio é o cara ideal, Uhum. mas eu não sei se ele fosse agora, se ele conseguiria. Eu penso que talvez essa eleição, A minha pergunta eu penso que essa eleição seria o Lula, fosse. o Tarcísio. Tá- Tarcísio. tá- Mas eu acho que essa não é para ele. Acho que ele tem que continuar em São Paulo e daqui a 4 anos o Lula não faz, ele não vai conseguir fazer um sucessor. Aí vem o Tarcísio, a direita volta. Vamos aguardar para ver, né? É, Futuro a Deus pertence. é. Bem, nós estamos chegando ao fim de mais um Desconfortáveis Podcast. Aqui nessa zona de desconforto, que muitas vezes ela é até muito confortável. Mas antes de eu finalizar, essa câmera é sua, meu amigo. Você tem uma mensagem para dizer para as pessoas de casa? Eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, tá certo? Queria convidar todos para fazer uma reflexão de tudo que o pastor Luiz André ele vem falando. Tem muitos insights, tem muita situação que ele vem falando aqui que é transformadora e ajuda bastante a gente refletir algumas caminhadas que a gente faz, tá bom? Bom, queria agradecer e desejar muita paz, Deus no coração de todos. Muito obrigado, amigo. E é isso. Chegamos ao final de mais um Desconfortáveis Podcast, com a convicção de que, de alguma forma, nós tenhamos levado até você ideias, ou até mesmo um grande aprendizado, né? Que, afinal de contas, é vida, vida vivida, vida com vitórias, vida com dificuldades, de gente como a gente. E eu espero que você tenha gostado e já se prepara, porque na outra semana nós teremos um novo episódio, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. E outra coisa, não esqueça de entrar no nosso grupo exclusivo do Desconfortáveis Podcast. Lá você tem acesso às informações em primeira mão, próximos convidados, ferramentas que eu também entrego somente lá e algumas promoções que nós vamos fazer com os nossos parceiros. Homem do Sapato, Salvatore, Fasta. Inclusive, cadê o presente do meu amigo? Cadê o presente? Getúlio! Ô, Getúlio, o Getúlio já tá dormindo, eu tava ouvindo o ronco, tá aqui. Bora, Getúlio! Cadê, Getúlio? Cadê o presente do meu amigo? Cadê? Que a Fasta mandou para você? Não precisa do saco, Getúlio. A Fasta mandou para você, é um presente, é uma recordação da sua participação com a gente. Espero que você goste. Ficou bem bacana. Olha, E essa daí é o modelo novo deles. Entra esse porta-celular, você vai para academia, você enche a garrafa, adapta aí o porta-celular, o celular fica ali para você fazer conteúdo, gerar seus conteúdos. Tá? olha aí, tem meu nome. Claro, meu amigo. Olha que, Tá bom? E essa é maior, essa dura mais tempo. essa é do meu tamanho. Olha, ó. Essa aqui, ó. Olha aí. Quem sabe você lá no grupo, você também não venha ganhar a sua garrafinha da Faster, tá bom? Dentre outras promoções. Então até o próximo episódio. Deus abençoe. Beijo no coração.